Bom, gente, agradeço por vocês terem voltado para ver a segunda parte. Então, como eu já havia falado, vou começar essa aula passando um exercício que seria a questão de pilha eletroquímica do Enem 2017, considerado uma das mais difíceis daquele Enem. Gente, essa é a questão do Enem 2017. Essa questão foi considerada uma das mais difíceis daquele Enem, tá? E não faz muito tempo, tá? Vocês vão entender por que ela foi considerada uma das mais difíceis, se não a mais difícil. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Tá? Então, ele dá um quadro aí de semi-reações de redução e os potenciais padrão de redução de cada reação. Tá? Ele pergunta, qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul? Ou seja, qual dessas associações que eu vou mostrar a seguir gera um potencial mínimo de 3,6 volts, né? É isso que a questão está me falando. Ele quer saber qual das associações em série das pilhas que eu vou mostrar no próximo slide vai ter um potencial maior do que 3,6 volts, que é o potencial requerido pelo LED azul para acender. Tá? Então, para que você acenda esse LED azul, você precisa de no mínimo 3,6 volts. Tá? Pergunta, só para fazer um teste. Qual dessas reações reduz com mais facilidade? A reação que reduz com mais facilidade é a primeira. Por que é a primeira? Por causa do mais 1,61. É o maior número, é o maior potencial de redução que a gente tem aí. Então ele é o que vai reduzir com mais facilidade, tá? Bom, vamos ver aqui quais são as associações em série das pilhas que ele está me falando. Tá, então olha que coisa horrorosa essas respostas aí que ele está dando pra gente, né? É bem feio, né? Primeiro, vamos tentar entender o que é associação em série, né, que ele está falando aí. Gente, a associação em série que ele fala pra gente é uma associação de um circuito elétrico em que você apenas soma cada potencial que compõe esse circuito, tá? Então repare bem, ó, cada alternativa aqui você tem duas pilhas eletroquímicas, tá? Ó, então você na alternativa A você tem uma pilha eletroquímica aqui que vai ter um certo potencial, você vai ter uma pilha eletroquímica aqui que vai ter um outro potencial. No final, assim, você calcula o potencial padrão de cada uma dessas separadamente e soma. No final, você soma esses dois potenciais padrão, tá? Mas calma, você não vai fazer isso para todos. Teve gente que naquela época, eu vi, isso aqui deu uma discussão enorme na época, que fez isso para todas as para 5 alternativas. Já imaginou o trabalho que isso ia dar, gente? Calma, você não vai precisar fazer isso, tá? Vamos estudar cada caso separadamente para você ver o que você poderia fazer. Tá, então vamos analisar cada alternativa separadamente, tá? Primeiro, eu identifico aí que tenham duas pilhas eletroquímicas. Como que eu posso identificar essas duas pilhas? Olhando para as pontes salinas, né? Ó, tem uma ponte salina aqui e tem uma ponte salina aqui. Tá? Então, esses dois recipientes aqui formam uma pilha. E esses dois recipientes aqui formam outra pilha. Tá? São duas pilhas diferentes. Muita gente na época fez o quê? Calculou o potencial padrão de cada uma dessas pilhas, somou para obter um potencial padrão final. Em partes estaria correto, mas veja por que isso não está certo fazer aqui. Vamos encontrar em cada caso quem vai oxidar e quem vai reduzir. Tá? Então olha só, esse recipiente aqui tem
esse Ce4+ e Ce3+, tá? Então, a semi-reação dominante nele é essa aqui. A primeira semi-reação. No recipiente da direita, a reação que vai predominar é essa aqui. É a terceira semi-reação. Aí eu pergunto para você, quem tem mais chance de reduzir nessa pilha? Ou seja, quem é que vai reduzir nessa pilha? É aquele que tiver o maior potencial de redução, que é o da primeira reação. Então, nesse eletrodo aqui, vai ocorrer um processo de redução. Redução ocorre em eletrodos catódicos, tá? Ou seja, vai ocorrer num eletrodo chamado cátodo. E o cátodo é sempre o polo positivo, tá? Então, esse cara aqui é positivo, é o polo positivo, tá? Agora, olha para o níquel, o recipiente aqui. Aqui vai ocorrer o quê? Um processo de oxidação, né? Essa reação aqui, ela não vai ocorrer, ó. Colocando aqui na tabela. Não é essa reação que vai ocorrer. A reação que vai ocorrer é a reação contrária, né? Ó, do níquel formando níquel 2+. Tá? Ou seja, um processo de oxidação e não de redução. Oxidação ocorre em ânodo, como a gente viu. E ânodo é polo negativo. Então, esse cara aqui é um polo negativo. Tá? Agora, vamos olhar para a pilha da direita. Essa pilha aqui. Vamos fazer a mesma coisa para ela. De um lado eu tenho essa espécie aqui e do outro eu tenho essa espécie aqui. Tá? Então, a reação que vai predominar no recipiente da direita é essa aqui. Tá? E no recipiente da esquerda, a reação que vai predominar é essa. Novamente eu faço a pergunta. Quem é que vai reduzir e quem é que vai oxidar? Quem vai reduzir é aquele que tem o maior potencial de redução, que é exatamente essa segunda reação aqui, ó. Tá? Então, essa reação aqui é a reação que vai ocorrer. E ela vai ocorrer o quê? Nesse eletrodo aqui. Tá? Bom, se nesse eletrodo ocorre uma reação de redução, redução ocorre em eletrodo catódico, que é o polo positivo. Tá? Então, esse eletrodo aqui é o meu polo positivo. Agora, repare bem. Se esse cara aqui é o polo positivo, esse cara aqui deve ser o polo negativo, né? Obrigatoriamente ele é o polo negativo. Aí, perceba a incongruência que tem nesse exercício. Esses dois polos negativos aqui, ó, eles estão ligados. E esses dois polos positivos aqui também estão ligados por esse fio com o LED. Tá? Então, o que acontece? Essa pilha aí, ela não vai funcionar. Porque eu precisaria ter um positivo com negativo, com positivo com negativo. Tá? Então, essa pilha aí, ela não serve. Tá? Então, a resposta não pode ser a letra A. Ó, eu já excluí uma questão. Tá? Aí eu vou para a letra B. Olha a B. A B é a mesma coisa, gente. Porque olha só, vamos analisar cada pilha eletroquímica separadamente. Eu tenho essa pilha aqui e tenho a do lado direito. Eu vou analisar essa aqui primeiro. Do lado esquerdo, eu tenho só esse sério 4+ e o sério 3-. Então, a reação aqui que vai predominar é essa. É a primeira, né? E do outro tem o zinco, 2+. Então, é a última reação. Quem vai reduzir? Quem vai reduzir é o sério 4+, né? Porque ele é o que tem maior potencial de redução. Olha, o potencial de redução dele é mais 100... Pensei uma coisa e falei outra. Mais 1,61.
tá? E do zinco é menos 0,76, tá? Então não serve o zinco. Ele não vai reduzir. Quem vai reduzir é o cério, tá? Redução ocorre em polo quê? Bom, vamos pensar comigo. Redução ocorre em cátodo. E cátodo é polo positivo, tá? Então isso aqui, polo positivo. Obrigatoriamente, esse aqui tem que ser o polo negativo, tá? Agora vamos olhar para outra pilha. Quem vai reduzir, quem vai oxidar? Bom, no recipiente da direita, eu tenho esse Cr2O7. Cr2O7 aqui é a segunda equação, tá? E no recipiente da esquerda eu tenho o níquel, tá? Que é a terceira reação. Quem tem o maior potencial de redução? É a reação de cima, né? Do Cr2O7. Se essa tem um potencial de redução maior, quer dizer que ela vai reduzir. Se ela vai reduzir, nesse eletrodo aqui, vai ocorrer uma redução. E redução só ocorre em eletrodos positivos, né? Por quê? Redução ocorre em cátodo, gente. E cátodo é eletrodo positivo. Então, isso aqui é um eletrodo positivo. Tá? Obrigatoriamente, esse eletrodo de níquel aqui tem que ser negativo, para compensar o eletrodo positivo do outro lado, né? Agora, olha só, novamente a incongruência. Eu tenho um polo positivo ligado com outro aqui, pelo fio. E tenho dois polos negativos ligados aqui também. Tá? Então, essa outra pilha aqui também não me serve. Ela não serve pra gente. Vamos para a letra C, então. Olha a letra C. Tenho duas pilhas. Tem uma aqui e uma aqui. Pois bem, quem vai reduzir nessa pilha da esquerda? Bom, quem vai reduzir na pilha da esquerda é o cério, né? Esse Ce aqui. Por quê? Porque ele tem um maior potencial de redução. Se ele vai reduzir, quer dizer que nesse eletrodo aqui vai ocorrer uma redução. E redução só ocorre em cátodo. E cátodo é polo positivo. Tá? Então, isso aqui é um polo positivo. Tá? Obrigatoriamente, esse cara aqui tem que ser um eletrodo negativo. Tá? Vamos olhar para a pilha da direita. Olha só. Eu tenho o Cr2O7, mais H+, mais e cromo 3+, né? Que reação que vai mandar aqui? Essa reação aqui, ó. Do outro eu tenho o níquel, 2+, né? Que está aqui embaixo. Quem é que vai reduzir e quem é que vai oxidar? Quem vai reduzir é o que tem o maior potencial de redução, que a gente já viu que é esse de cima aqui. Tá? Então, nesse recipiente aqui vai ocorrer uma redução. Portanto, esse eletrodo aqui, de grafite, que está aqui, é um cátodo. E cátodo é polo positivo. Tá? Então, aqui eu tenho polo positivo. Tá? Obrigatoriamente, o outro eletrodo tem que ser negativo. Tá? Agora sim, olha só. Esse polo positivo aqui, ele está ligado com o polo negativo aqui. Tá? E esse polo negativo aqui, ele está ligado com o polo positivo aqui. Agora tudo certo. Tá? Eu tenho a pilha funcionando normalmente. Tá? Então, eu posso calcular, agora sim, eu tenho que calcular o potencial padrão para cada pilha que compõe esse sistema aqui. Tá? Então, olha só. Para a primeira pilha, que é a pilha que está aqui, ó. Quem vai reduzir? A gente viu que ia ser o cério, né? Esse potencial padrão de redução ele é dado, ó, mais 1,61 volt. Tá? Quem vai oxidar, então, é o zinco. Tá? Só que aqui na minha tabela, ele me dá o potencial padrão de redução. Ele me dá a reação de redução. Se ele vai oxidar, eu tenho que inverter essa reação, né? Bom, inverti. Ela está aqui, ó, invertida.
tá? Se eu inverter a reação, eu tenho que inverter o sinal do potencial padrão. Se aqui é menos 0,76, ele vai passar a ser mais 0,76. Tá? Pois bem, aqui eu fiz uma coisa que não era necessário fazer, mas eu fiz só para mostrar para vocês, tá? Que para obter a reação global dessa pilha, eu teria que fazer o quê? Eu teria que multiplicar a primeira reação por 2, né? Multiplicaria por 2 aqui, por 2 aqui e por 2 aqui. Por quê? Porque aí quando eu multiplicar por 2, eu posso simplificar esses dois elétrons aqui com esses dois elétrons aqui de baixo. Tá? E eu tenho a reação global. Repare que quando eu multipliquei por 2, a reação de cima, eu não multipliquei o potencial de redução também. O potencial de redução se manteve constante, tá vendo? Então, eu poderia simplesmente somar esses dois potenciais aqui, ó. Tá? Somei o potencial padrão de redução com o de oxidação e encontrei um valor de 2,37 volts. E esse potencial padrão é só para essa pilha aqui da esquerda. Mas eu tenho uma pilha na direita também. E eu vou fazer a mesma coisa com ela. Vou calcular o potencial padrão dela. Olha só. Quem vai reduzir? É esse Cr2O7 aqui. Tá? Ele vai reduzir. E o potencial padrão de redução dessa reação é mais 1,33 volts, dado na tabela. Logo, o níquel vai oxidar. Só que a reação que a tabela me dá é a reação de redução. Se ele vai oxidar, eu tenho que inverter essa reação aqui. Portanto, eu vou ter o quê? Esse níquel aqui, ó, olha na tabela, gente. Esse níquel aqui formando níquel 2+, e 2 elétrons. Tá? Então, é a reação contrária. Portanto, eu inverto o sinal do potencial padrão aqui, né? De menos 0,25 para mais 0,25. Tá? Logo, aqui eu não vou fazer o que eu fiz na primeira pilha, né? Porque senão vai ficar muita coisa no slide. Tá? Então, eu simplesmente somei esse potencial padrão de oxidação com potencial padrão de redução. Tá? E isso deu um valor total de mais 1,58 volt. Tá? Agora sim, eu posso somar esse 1,58 volt que eu acabei de encontrar com esse 2,37 volt que eu tinha encontrado na primeira pilha. Fazendo essa soma, eu encontro 3,95 volt. Tá? Vamos passar para a letra D agora. Gente, a letra D é a mesma coisa. Olha só. Aqui eu tenho sério e aqui eu tenho esse Cr2O7-. Portanto, o sério ele tem um potencial padrão de redução maior, como a gente viu na tabela, né? Então, ele vai reduzir enquanto o outro vai oxidar. Só que, para a oxidação, eu tenho que inverter a reação que está na tabela. Portanto, eu tenho que inverter o sinal também. Olha só o sinal trocado aqui, ó. Menos 1,33. Na tabela está mais 1,33, tá? Então, somando o potencial padrão de redução com o potencial padrão de oxidação para a primeira pilha, eu chego em 0,28 volt, tá? Vou fazer o mesmo para essa segunda pilha. Olha só, o níquel tem um potencial padrão de redução maior do que do zinco, então ele vai reduzir. O potencial padrão de redução dele é menos 0,25, tá? E o potencial padrão do zinco, olha só. Aqui na tabela ele está me dando potencial padrão de redução, mas eu quero de oxidação. Então eu inverto a equação e inverto o sinal aqui. Passa a ser a mais 0,76 volts. E aí eu somo esses dois potenciais aqui e eu encontro 0,51 volt. Tá? Portanto, agora sim eu posso somar o potencial padrão da primeira pilha com o potencial padrão da segunda pilha. Isso vai dar 0,79 volt. Tá? Agora tem a letra E. Gente, a letra E eu não vou fazer para vocês. Eu vou deixar para que vocês pensem um pouco, tá? Senão ela vai ficar muito longa. Na verdade, ela já está muito longa, tá? Mas eu vou deixar isso aí para vocês fazerem. E vocês vão chegar à conclusão que isso aqui também não vai dar certo, tá? Provavelmente, esse cara aqui vai ser o polo positivo, pelo que eu me lembro, né? Deixa eu ver. Polo negativo. Vai ser o polo positivo. Aqui vai ser o polo negativo.
Aqui vai ser polo negativo também. E aqui vai ser polo positivo, tá? Provavelmente é essa a conclusão que vocês vão chegar. Tá? Posso estar errado, tá, gente? Mas eu acho que é isso que vocês vão chegar mesmo. Ó, por exemplo, o sério, ele vai reduzir, né? Então, a redução ocorre em cátodo, cátodo é polo positivo. Níquel e zinco. Níquel tem um potencial de redução maior, então ele reduz. Redução ocorre em cátodo e cátodo é polo positivo. É isso mesmo, tá? Então, isso aqui não vai dar certo, tá? Essa letra aí ela não dá. Vou deixar para vocês pensarem um pouco, tá? No final, a gente conclui o quê? Qual que é a resposta? Eu reescrevi a questão aqui para vocês, tá? E ele quer o quê? Uma associação em série de pilhas que dê um valor mínimo de 3,6 volts para poder acender o LED azul. Tá? A gente viu que a A era impossível. A B a mesma coisa. A E a mesma coisa. E a gente viu que as duas que eram possíveis eram C e D. Só que acontece o seguinte. O potencial mínimo que ele quer é 3,6 volts. Logo, a D não pode ser, porque o potencial aqui da D é 0,79, que é menor que 3,6 volts. Tá? Então, a única resposta possível aqui é a C. Olha a trabalheira que deu, gente. Pois é uma das questões mais difíceis do Enem 2017. Eu acho que você sabe por quê, você deve ter entendido por quê, né? Mas é mais ou menos desse jeito que o Enem vai querer pegar vocês, viu? Toma cuidado. Então, olha só. Na eletrólise, o que vai acontecer? Ao contrário da pilha eletroquímica, ela não ocorre sozinha. Ou seja, você pode pegar a pilha eletroquímica, montar ela, deixar ela bonitinha montada lá e ela vai gerar energia sozinha. Na eletrólise, não. Na eletrólise, você precisa colocar uma fonte de energia para que a eletrólise ocorra. Tá? Por exemplo, você pode pegar uma bateria, sei lá, aquelas baterias de 9 volts, colocar aqui, colocar um fio ligado de cada lado da bateria e colocar dois eletrodos mergulhados numa solução contendo água e NaCl. Sal de cozinha, né? O NaCl. Esse cara aqui. Tá? Aí o que vai acontecer? Você vai formar dois íons, né? O Na mais Cl menos. Você vai liberar esses íons na solução. E a água vai sofrer um processo de autoionização que vai liberar esses íons aqui, H mais e OH menos, que eu já vou falar no próximo slide, tá? E aí na solução você vai ter esses quatro íons aqui, certo? Aí, o que acontece? A corrente elétrica, ela tem um sentido do polo positivo para o polo negativo, tá? Logo, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser o meu polo negativo. E esse cara aqui vai ser o meu polo positivo, tá? Repare que, diferente da pilha eletroquímica, o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Na pilha eletroquímica, o ânodo era o polo negativo e o cátodo era o polo positivo. Aqui é o contrário, tá? Mas uma coisa que não muda é o quê? Que no ânodo sempre vai ocorrer uma reação de oxidação e no cátodo sempre uma reação de redução, tá? Então repare bem. Se esse polo da direita, da esquerda aqui, é polo positivo, você concorda comigo que ele vai atrair cargas negativas, como por exemplo esses dois cloros aqui. Tá? Aí o que vai acontecer? Esses dois cloros vão se aproximar daqui, desse eletrodo aqui. Eles vão ficar rodeando isso aqui, né? E eles vão perder elétrons. Por que eles vão perder elétrons? Porque eles estão no ânodo. E o ânodo ocorre reação de oxidação. Oxidação é perda de elétrons, tá? Então, os elétrons eles vão subir por esse eletrodo, vão passar por esse fio, vão chegar aqui do outro lado, onde eles vão encontrar cargas positivas, como por exemplo o sódio mais e o H mais, tá? E aí, esse H mais aqui,
ele vai chegar aqui, vai pegar esses elétrons e vai reduzir. Se ele reduziu, quer dizer que ele está no polo o quê? No polo, aliás, no eletrodo catódico, que nesse caso aqui é o polo negativo. Tá? Isso pode confundir vocês um pouco no começo por causa da pilha eletroquímica, tá? Mas a gente vai tentar explicar isso melhor no próximo slide. Tá, então vamos tentar entender o que está acontecendo aí. Vamos supor, eu peguei o mesmo exemplo, o mesmo sistema, né, que eu peguei no slide anterior. Tá? E aí eu falei que tinha o que naquela solução? Que tinha sal de cozinha, né, cloreto de sódio, que é o NaCl, e água. Tá? Bom, quando o NaCl é dissolvido em água, ele libera esses íons aqui, tá? Que ficam lá sobrenadando na solução, tá? E a água, a gente viu na aula de equilíbrio químico que a água ela sofre um processo de autoionização, baixo, mas ela sofre, que libera íons H+ e íons OH-. Tá? Então o que acontece? Esses íons H+ aí e esses sódios, eles vão sofrer, um deles vai sofrer um processo de redução. Por quê? Porque pensa o seguinte, redução é o quê? Você ganhar elétrons. E elétrons são ganhados, entre aspas, né, por cargas positivas, né? Porque os elétrons são cargas negativas. Tá? Então, olha só. No cátodo, alguém vai reduzir. Certo? Ou sódio ou hidrogênio. Porque os dois são positivos. Mas um deles tem preferência, seguindo essa tabela aqui. Tá? Olha só, quem é que vai ter preferência? O sódio, ele está aqui na tabela, certo? E o hidrogênio, ele está aqui. Tá? Então, o hidrogênio está na frente do sódio. Então, é o hidrogênio quem vai reduzir. Tá? E aí, repare o seguinte. Olha aqui no esquema, né? No desenho. Esse hidrogênio está vindo para cá, certo? Aqui ele sofre o processo de redução na superfície desse eletrodo, né? E ele sai daqui, ó, nessa região aqui, como cloro gasoso, né? Aliás, como cloro gasoso, como hidrogênio gasoso, tá? E ele vai liberar umas bolhas de gás hidrogênio aqui, tá? Agora, no ânodo, alguém oxida, certo? Quem vai oxidar? Bom, vai oxidar aquele que tem elétron para perder. E quem é que tem elétron para perder aqui? É o cloro menos e o OH-, um dos dois. E aí eu vou na tabela, de novo, e vejo quem tem preferência. Tá? E aí eu vejo, o cloro, ele está aqui, e o OH- está aqui. Né? Ou seja, o cloro está na frente do OH-. Então, o cloro vai oxidar na frente do OH-, tá? Primeiro, por que aqui na primeira reação, nessa primeira reação aqui de redução, eu estou liberando H2 e não só H? Porque o H sozinho, ele é muito instável, ele precisa ligar alguém. Tá? Então, eu vou pegar o quê? 2H+, né, para formar o H2, que é um gás muito estável. Tá? Mesma coisa com o cloreto aqui, ó. Por que cloro 2, né? Por que isso não cloro? Porque o cloro sozinho é muito instável, tá? Então ele precisa de outra pessoa não. Ele precisa de outro átomo para ligar e ficar estável, tá? Então outro átomo de cloro, tá? Então é por isso que eu escolhi 2 cloretos aqui e 2H+ aqui, tá? Então vocês perceberam que um reduziu e o outro oxidou. Então olha só, quem oxidou? O cloro, né? Olha só o cloro vindo aqui, ó. Olha no desenho. O cloro está vindo para cá, para o eletrodo anódico, né? Para o polo positivo.
Aqui ele sofre oxidação, ou seja, ele perde elétrons. E os elétrons dele vão subindo aqui, ó, e passando por esse fio até chegar do outro lado. Quando ele chega do outro lado, ele encontra o hidrogênio, o H+, que vai reduzir e formar o gás hidrogênio aqui, do lado direito, certo? Agora repare o seguinte, se o cloro ele vai oxidar aqui nesse polo positivo, do outro lado, né? Ele vai virar gás cloro, né? Cloro gasoso. E esse cloro gasoso ele vai sair na forma de gás também, certo? Só que ele vai sair aqui desse lado, tá? Ó, ele vai sair aqui com umas bolhas de gás cloro, ok? Então é isso que vai acontecer aí. Bom, uma coisa que eu queria comentar aqui que eu não comentei é: vocês precisam decorar essa tabela? Bem, decorar eu não diria, né? Mas olha só, para a gente saber quem tem preferência, pensa o seguinte: para a redução, deixa eu apagar isso aqui ficou feio. Para a redução, quem tem preferência é quem? São geralmente os elementos que estão no meio da tabela periódica, os metais que estão no meio da tabela periódica, tá? São aqueles metais de transição que eu comentei nas primeiras aulas, tá? Já os que têm menos preferência para reduzir são os elementos das duas primeiras colunas. Lembra? Da família 1A e da família 2A. Tá? Então, e o hidrogênio fica no meio, né? O hidrogênio é o elemento central. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho sódio e hidrogênio. Bom, o sódio está na família 1A, né? Então, ele não tem tanta preferência em relação ao hidrogênio. Tá? Então, o hidrogênio reduz primeiro. Agora, para a oxidação, eu vou trabalhar com as cargas negativas, né? Então, vai ter menos preferência as cargas negativas que tiverem oxigênio. Então, olha só, o nitrato, que é o NO3-, o sulfato, que é o SO4-2-, o clorato, que é o ClO3-, tá? Todos esses aqui têm oxigênio. Então, numa eletrólise, se eles estiverem presentes, eles vão ter pouca preferência para oxidar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho nitrato e OH-, o OH- vai oxidar, porque o OH- está na frente. Tá? Agora, os ânions que não têm oxigênio, como cloreto, brometo, iodeto, e tem também o sulfeto, né, que não está aqui, mas tem vários, né? Tem vários sem oxigênio. Esses ânions aqui, eles têm mais preferência do que todos os outros. Tá? Então, se você, por exemplo, tiver cloreto e nitrato numa mesma solução, quem vai oxidar primeiro? Obviamente vai ser o cloreto, tá? Porque ele tem mais preferência. Nesse caso aqui que eu exemplifiquei no desenho, você tem cloreto e hidroxila, né? OH-. O cloreto está na frente da hidroxila, ele tem mais preferência, então ele oxida primeiro, tá? Agora, tem mais uma coisa aqui que eu queria comentar com vocês. É só para não passar em branco. Perceberam que na redução eu uso o hidrogênio e na oxidação eu uso o cloro. No caso, então, sobraram duas espécies químicas aí que eu não usei, que foram, ó, o hidrogênio eu usei e o cloro eu usei. Então, sobraram o sódio e o OH-, a hidroxila. Esses dois têm cargas opostas, então eles ficam juntos e formam um novo composto. E esse novo composto aqui é o hidróxido de sódio. E essa é uma das formas de você fabricar soda cáustica, porque a soda cáustica é uma solução de hidróxido de sódio, tá? Então, por exemplo, se você pegar o sal de cozinha, colocar na água, fizer uma eletrólise dele, e claro, tem uma condição, né, para essa reação. Acima de 40 graus, se você fizer isso, você vai formar soda cáustica, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante mesmo. Vocês vão ver que isso vai ser tema de uma questão do Enem que eu vou passar para vocês.
Tá, então vamos falar aí sobre esse primeiro exercício aí, né? Ele fala o seguinte: as proposições a seguir estão relacionadas com eletrólise. Primeira proposição: as reações de eletrólise ocorrem com consumo de energia elétrica? Verdade, né, gente? Vocês viram que eu preciso de uma bateria, né, de uma fonte de energia para que a eletrólise ocorra. Então isso aqui é verdade. Outra coisa, outra afirmação aqui. Soluções aquosas de glicose não podem ser eletrolisadas porque não conduzem corrente elétrica. Verdade, gente. Por quê? Porque a glicose é uma molécula de carbono mais ou menos assim, né? Onde cada vértice, ou seja, onde cada pontinha tem um carbono, tá? E essa molécula ela tem oxigênio, tem hidrogênio, tem carbono. Ou seja, nessa molécula só vão ser feitas ligações covalentes. Tá? E compostos que contêm apenas ligações covalentes conduzem corrente elétrica muito mal, ou nem conduzem corrente elétrica. Tá? Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar que essas soluções elas não podem ser eletrolizadas, tá? Porque não pode passar corrente elétrica por elas. Tá? Então, isso aqui é verdade. Vamos para a terceira afirmação. Nas eletrólises de soluções salinas, os cátions metálicos sofrem oxidação. Tá, então vamos pensar o seguinte. Vamos pegar o exemplo NaCl, né? O exemplo clássico. O NaCl, quando ele é dissolvido em água, ele libera esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um cátion, tá? E o cátion, ele tem uma tendência a reduzir, né? Ou seja, a pegar elétrons. Como, por exemplo, o sódio ele pode pegar um elétron e formar um Na aqui, metálico, né? Ou seja, isso aqui é um processo de redução. Isso aqui é um cátion, tá? E ele tende a sofrer uma redução. Aqui ele fala, nas eletrólises de soluções salinas, os cátions metálicos sofrem oxidação. Bem, gente, se o cátion está metálico, ele já está aqui, né? Quem tem tendência a sofrer oxidação são cargas negativas, né? Como, por exemplo, o cloreto, né? Olha o que acontece com o cloreto. Você pega dois cloretos aqui, né? Como eu fiz no slide anterior, vou tentar repetir isso aqui. E aí você vai formar um cloro gasoso aqui, né? Um cloro 2, e vai soltar dois elétrons. Epa. Vou apagar isso e fazer de novo. Tá? Então vai soltar dois elétrons aqui. Pois bem, então, cátions metálicos, eles não costumam sofrer oxidação. Quem costuma sofrer oxidação são os ânions, tá? Então, cátion metálico não sofre oxidação, tá? Nem cátion iônico, nem cátion metálico, tá? Então, essa resposta aqui está errada. Portanto, a alternativa certa é a letra D. Tá? 1 e 2 são corretas. Vamos para a segunda. Na eletrólise de nitrato de ferro 2 em solução aquosa, ocorre redução polo negativo com formação de ferro metálico, oxidação no polo negativo com liberação de gás oxigênio, redução no polo positivo com liberação de gás oxigênio, oxidação no polo positivo com formação de gás NO2, nitroso, né? Redução no polo negativo com formação de gás hidrogênio. Primeiro, vamos ver quais são as reações que estão envolvidas aí, né? Então, se você pega uma solução de nitrato de ferro, que é isso composto aqui, você está liberando na solução dois íons, que é o ferro 2 e o nitrato. Tá? Esses dois íons, junto com esses dois aqui, vão nos fornecer informações sobre quem vai reduzir e quem vai oxidar. Aí você pensa comigo. Você pensa comigo. Quem vai reduzir? Quem vai reduzir tem que ser um cátion, tem que ser uma carga positiva. Ou hidrogênio ou ferro. Só que, se você tiver um pouquinho mais de experiência, você vai perceber
que o ferro está no meio da tabela periódica, ou seja, ele é um elemento metal de transição. Então, ele é um dos elementos que mais tem tendências a reduzir numa eletrólise. Tá? Inclusive, ele está à frente do hidrogênio. Então, o ferro ele tende a reduzir. Tá? E onde que ele vai reduzir? Ele vai reduzir no cátodo, que é o polo negativo da eletrólise. Tá? Então, aqui na letra A ele está falando o seguinte: redução no polo negativo com formação de ferro metálico. Bom, se o ferro vai reduzir, ele vai pegar os elétrons para ele, né? E ele vai ficar assim, ó. Ferro sólido, né? Esse ferro 2+ aqui, ele vai pegar 2 elétrons, vai anular essas duas cargas positivas do ferro 2+, né? E vai formar ferro metálico aqui, né? Tá? Então, redução no polo negativo com formação de ferro metálico. É verdade, né, gente? Então, essa aqui é a alternativa correta já. Tá? Por quê? Novamente, o ferro ele vai reduzir. Redução ocorre no eletrodo chamado cátodo. E o cátodo na eletrólise é o polo negativo. Tá? Então, a letra A é a resposta correta. B. Oxidação no polo negativo com liberação de gás oxigênio. Primeiro, oxidação vai ocorrer no ânodo, certo? Sempre. E o ânodo na eletrólise é o polo positivo. Aqui tem um erro, que está negativo, então não é essa. C. Redução no polo positivo com a liberação de gás oxigênio. Redução ocorre em cátodo. Cátodo é polo negativo. Outro erro aqui, ó, que está polo positivo. Tá? Então, esse aqui não serve. D. Oxidação no polo positivo com formação de gás NO2. Bom, oxidação ocorre no ânodo. Ânodo é o polo positivo. Então, até certo ponto está ok. Só que aqui ele fala, com formação de gás NO2. Primeiro, gente, quem vai oxidar? Quem vai oxidar tem que ser uma carga negativa, certo? Eu tenho duas cargas negativas aí, ó. O OH- e o NO3-. Se você lembrar do que eu falei no slide anterior, ânions que têm oxigênio, eles têm pouca tendência a oxidar. Então, o nitrato é um deles. Então, ele não vai oxidar na frente da hidroxila, por exemplo. Então, quem vai oxidar aqui é a hidroxila. Oxidação de hidroxila, gente, eu não falei, mas oxidação de hidroxila forma água, que é o H2O, e forma gás oxigênio, tá? Tá, então, aqui ele fala formação de gás NO2. Está errado, né? Por quê? Se o nitrato oxidasse, aí sim isso aqui estaria correto, mas ele não vai oxidar, porque a hidroxila tem mais preferência do que ele. Então, D está errada. E E, redução no polo negativo. Redução ocorre em cátodo, e cátodo na eletrólise é polo negativo, com formação de gás hidrogênio. Bom, quem é que vai reduzir aqui nesse caso? Quem vai reduzir no caso aqui vai ser o ferro, para formar o ferro metálico, como a gente viu. Portanto, o hidrogênio ele vai continuar na solução. A gente não vai mexer nele. Tá? A gente não tem formação de gás hidrogênio nesse caso. Se o hidrogênio, por ocasião, sofresse uma redução, aí sim ele ia formar gás hidrogênio. Tá? Ele ia formar o H2. Mas ele não tem tanta preferência igual o ferro. Tá? Então ele não vai reduzir. Então, terceiro exemplo. 2 alunos de química realizaram eletrólise do cloreto de bário, que é o BaCl2, a primeira aquosa e a segunda ígnea. Com relação ao resultado, podemos afirmar que ambas obtiveram. Primeiro, aqui ele está falando um termo novo. Ígneo. Ígneo, gente, é
na ausência de água, tá? Tá sem água. É feito sem água. Vocês vão entender como. Primeiro, vamos fazer da solução aquosa. Então, na solução aquosa eu vou ter o quê? Vou ter cloreto de bário. Isso aqui vai se dissociar e vai formar íons bário 2+, e cloreto. E a água sofre um processo de autoionização, formando H+, e OH-. Então, no cátodo, vai ocorrer o quê? Uma redução. Quem vai reduzir? Uma carga positiva, que pode ser o H+, ou o bário. Só que o bário está na segunda coluna da tabela periódica. Ou seja, ele é um daquela tabelinha que eu mostrei no começo, que tem pouca preferência para reduzir. Tá? Então ele não vai reduzir na frente do hidrogênio. O hidrogênio é quem vai reduzir para formar gás hidrogênio. Tá? E tem o ânodo também, onde vai ocorrer a oxidação. E aí você tem o quê? Duas espécies químicas, como o cloreto e a hidroxila, né, o OH-, e uma delas vai oxidar. Quem tem preferência? Quem não tem oxigênio, né, que é o cloro. Portanto, o cloro vai oxidar na frente do OH-, tá? Então ele está aqui, ó. 2 cloro menos, isso aqui oxida, forma cloro gasoso e libera 2 elétrons. Tá? Por curiosidade, esses 2 elétrons vêm para o H+ aqui, que reduz e forma o gás hidrogênio. Tá? Na ígnea, a gente faz essa reação na ausência de água. O que a gente faz? A gente pega o cloreto de bário, que é sólido, e derrete ele, e faz a eletrólise dele derretido. Tá? Portanto, eu vou ter só 2 íons. E aí eu não vou precisar me preocupar com aquela tabela lá de preferência. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, olha só. Tem o bário 2+ e cloreto. Tá? Então, no cátodo vai ocorrer uma redução, que no caso vai ter que ser do cátion, que é o único que tem aqui, é o bário. O bário vai reduzir e vai formar bário metálico. No ânodo vai ocorrer uma oxidação. Né? E quem oxida é o ânion. Portanto, vai formar cloro gasoso no ânodo. Tá? Aí ele está falando aí, podemos afirmar que ambas obtiveram H2 e O2 nos ânodos? Não. Vamos ver o que tem no ânodo aqui, ó. Vamos apagar essas coisas aqui. O que formou no ânodo aí? Formou nos 2 ânodos, formaram-se 2 cloros, né? Um cloro aqui. Epa, de novo. Estou com um problema com esse teclado. Formou um cloro aqui e um cloro aqui. Tá? Os 2 gasosos. Tá? Então, a alternativa A não pode ser. B. Hidrogênio e bário nos ânodos. Não, né, gente? Você está vendo que não está formando nada disso nos 2 ânodos. É cloro e bário nos eletrodos. Bom, na ígnea, sim. Na ígnea isso estaria correto. Por quê? Porque você forma bário em um eletrodo e forma cloro 2 em outro. Mas ele está falando para ambas as eletrólises. E na eletrólise, na solução aquosa, você libera gás hidrogênio em um e cloro no outro. Não libera bário, tá? Então essa aqui está errada. Hidrogênio nos cátodos. Primeiro, na solução aquosa você libera gás hidrogênio no cátodo. Mas na ígnea você não libera hidrogênio, porque você não tem hidrogênio para liberar. Tá? Então, errada também. A única que sobra é a E, né? Cloro 2 nos ânodos. Sim, né? A gente acabou de ver, ó. Olha nos ânodos. No ânodo da aquosa você forma cloro 2. E no ânodo da ígnea se forma cloro 2 também. Tá? Então, alternativa correta, letra E. Aí, Enem 2017. Essa já é um pouco mais fácil, tá, gente? Aquela lá que eu tinha mostrado de pilha eletroquímica realmente era bem complicada. Mas essa é mais fácil. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado.
Aí ele deixa aí o desenho bonitinho, né? E fala: no processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o... Um produto ele já está dando aqui, ó, que é o cloro 2. E, gente, eletrólise de NaCl, a gente fez, né? Foi o exemplo que eu dei para vocês. Né? Se você coloca NaCl na solução, você tem formação de Na+, aliás, tem liberação de Na+, e Cl-. E você tem a autoionização da água, que libera H+ e OH-. Tá? Quem é que vai reduzir, quem é que vai oxidar? Quem vai reduzir, aliás, quem vai oxidar, primeiro, é o cloro, né? Porque o cloro tem mais preferência. Então ele oxida e forma esse cloro gasoso. Tá? Agora, quem vai oxidar? O sódio ou o hidrogênio? Bem, o hidrogênio tem menos preferência, né? Então quem vai reduzir é o hidrogênio. E quando você reduz hidrogênio, você forma o quê? H2. Você forma gás hidrogênio. Tá? Então o produto secundário que ele está falando aqui, que vai sair aqui, ó. Perceba que aqui é o lado do polo negativo. O polo negativo é o quê? É o cátodo da eletrólise, né? E no cátodo você tem o quê? Um processo de redução, que é o que está acontecendo com o hidrogênio, né? Então aqui o produto secundário que ele está falando é o hidrogênio molecular, tá? Isso aqui é um hidrogênio molecular, ok? Então a resposta é a letra D. Essa foi bem simples, tá vendo? Então, gente, é isso. A gente chega ao final da nossa aula. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Como vocês podem ver, esse conteúdo ele é bem complexo, né? Ele é um dos assuntos que costuma mais cair no Enem. Tá? Inclusive, no Enem de 2018, eu queria ter colocado uma questão, tá? Mas eu não coloquei, senão a aula ia ficar muito longa e tal. Eu achei mais interessante colocar essas duas questões do Enem para vocês. Tá? E a questão que eu resolvi no Enem de 2018, né, que foi o Enem que eu fiz para entrar na faculdade, é uma questão que alguns sites, né, como acho que foi o Descomplica, se não me engano, ele acabou dando a resposta errada, né? Ele fez um gabarito, né, antes do gabarito oficial, e ele deu uma resposta errada, exatamente porque acabou confundindo muita gente naquela época, né? Então essa é uma matéria que ela costuma confundir mesmo, ela confunde, então você tem que dominar ela para que você não caia nas pegadinhas que o vestibular vai pregar em você nessa parte, tá? E esse é um tema bem recorrente, tá? Então eu quero que vocês estudem bastante essa parte, né? Espero que vocês entendam. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, quiserem pedir ajuda, vocês podem me pedir, vocês podem me mandar mensagem, tá? Que eu vou estar à disposição de vocês, tá? Então, novamente, muito aprendizado e bons estudos para vocês.